Hoje é o terceiro domingo do Advento, data do calendário cristão, em que temos por objetivo nos preparar para o Natal, data em que comemoramos o nascimento de Jesus. Em nossa cidade, São Paulo, nós percebemos desde a última quinzena de novembro várias decorações natalinas. É muito gostoso participar de tudo isso. E quem é daqui, mas está fora do país ou está em algum lugar em que essas decorações não aparecem com tanta abundância como aqui, sente falta deste clima, desse momento gostoso que é esse período que antecede o Natal. Nós temos até em São Paulo, fiquei sabendo essa semana, no Shopping Center Norte, o maior Papai Noel do mundo. Foi até registrado no livro dos recordes. Se você quiser, você pode visitá-lo e registrar esse momento. Nós temos esse ambiente todo favorável que tende ou tem por objetivo nos preparar para o Natal, o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito deste momento, o preparar para receber Jesus. Nós lemos um texto que fala a respeito de Maria, mãe de Jesus, quando recebeu a notícia da chegada de Jesus. Ela receberia então um menino, vindo do Espírito Santo. Então nós temos aqui diante da vida de Maria, algo a aprender a respeito de esperar por Jesus. Nós temos algumas características nesse texto. Apenas o evangelista Lucas citou esta experiência de Maria ser visitada por um anjo e ser avisada do nascimento de Jesus. Os outros evangelhos não cuidou de narrar isto, talvez porque Lucas, sendo médico, sabia que uma mulher, quando espera um bebê, tem ali muitos elementos que fazem parte deste episódio. Então ele narrou, colocou elementos que nós pudéssemos então, hoje, aprendermos com este nascimento, com este preparar-se para a chegada de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero falar com os irmãos a respeito do cuidado de Deus para com Maria. Diz no versículo 26 e 27 que lemos o seguinte, a palavra do Senhor. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. O Senhor tomou o cuidado de falar com Maria através de um anjo. Ele tomou o cuidado de enviar o anjo Gabriel, e o texto diz até mesmo o nome desse anjo, para que fosse até Maria e desse a notícia. O Senhor cuidou dos detalhes e certamente as palavras que esse anjo disse a Maria faz muito significado, é por isso que nós vamos meditar um pouco nessas palavras que esse anjo disse a Maria. Em primeiro lugar, esse anjo chegou a ela e disse: alegra-te muito, favorecida. Alegra-te muito, favorecida. E o texto diz que quando ela ouviu essa saudação, ela ficou temerosa, ela ficou ali sem saber direito o que isso significava. Por isso nós precisamos olhar um pouquinho como era a vida da mulher naquele período. Quero que você viaje comigo um pouco nesse ambiente em que Maria está. Nós estamos falando de um ambiente onde a mulher não é valorizada como nos dias de hoje, em que a mulher não era contada, nem mesmo nos censos que se faziam para saber quantos eram a população das cidades ali daquele entorno. A mulher tinha algumas responsabilidades. A mulher ela precisava cuidar da casa, ela cuidava da educação dos filhos, ela fazia compras e ela cuidava desses negócios domésticos também. A mulher era responsável então por cuidar do lar. Maria, uma mulher simples, de uma região interiorana, não era da capital, por isso quando nós olhamos para essas características, nós vamos perceber que quem está no interior, como Maria estava, a sua expectativa de que dela, os descendentes de Maria, os filhos que ela teria, não necessariamente seriam pessoas que alcançassem estaturas sociais importantes, muito menos pensar que daria à luz um filho que seria rei.
Maria não era nem da tradição daqueles que receberam a promessa de que deles viria o Cristo. Quem traz a tradição do nascimento do Messias era José, com quem ela estava desposada, mas ela não havia se casado ainda. José era da linhagem de Davi, não Maria. Quando o anjo chega diante dela e diz: alegre-te, alegra-te, mulher muito favorecida, ela logo deve ter pensado: o que isso quer dizer? Se o Senhor chegasse para você, diante da sua realidade hoje, chegasse através de um anjo e dissesse a você: alegre-te, muito favorecido, muito favorecida, o que você pensaria a esse respeito? O que será que o Senhor está tramando para a minha vida? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Como você receberia uma notícia dessa de um anjo do Senhor? Certamente, receber a visita de um anjo não era algo comum. Certamente, apenas a visita de um anjo já causou algum espanto para Maria. E, além disso, ele ainda traz essa notícia: alegre-te, bem favorecido. É exatamente isso que o Senhor faz conosco nos dias de hoje. Quando Ele chega para cada um de nós e fala: alegra-te, o Salvador chegou. O Salvador chegou. Maria estava tomando conhecimento de tudo o que estava acontecendo ali. Mas nos dias de hoje nós podemos ter a clareza de que quando o Senhor chega para cada um de nós e diz: alegre-te, muito favorecido, você receberá alguém muito especial na sua vida. Nós já conseguimos entender quem é Jesus. Mas Maria recebeu essa notícia e ficou atemorizada diante de tudo isso. Porém, o anjo não terminou apenas nessa frase dizendo: alegre-te, muito favorecida. Ele completou dizendo: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não é algo que está totalmente atrelado à nossa capacidade. O que o anjo disse era o seguinte: alegre-te, você é muito favorecida e o Senhor é contigo. Isso quer dizer que ela vai ficar alegre, mas ela não vai ter uma vida solitária. O Senhor é aquele que dá o embasamento, o Senhor é aquele que vai conduzir a vida de Maria. Esta frase do anjo para Maria fez certamente muito sentido durante todo o caminhar dela, desde a gravidez até todas as fases da vida em que ela acompanhou a Jesus. O Senhor é contigo. Da mesma forma, nos dias de hoje, quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, quando nós celebramos o Natal, nós temos que entender o seguinte: recebemos a Jesus, mas o Senhor é conosco. O Senhor é quem vai nos conduzir dia após dia durante o nosso viver cristão, durante as nossas escolhas por honrar a Deus. O Senhor será conosco. O Senhor não vai nos abandonar em qualquer situação. Nós falaremos ainda hoje um pouquinho dessas fases que Maria passou. Comece a pensar já todos os momentos que Maria viveu como mãe de um menino que nasceu, cujo nome deveria ser dado Jesus e que seria um rei. Quais são os obstáculos que essa mãe passaria? Mas nós temos também da parte do anjo mais uma afirmação. Ele disse no versículo 30, como nós lemos: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Talvez nós poderíamos imaginar, melhor seria se ele tivesse dito: não temas porque você achou força, não temas porque você achou poder, não temas porque você achou companhia, não temas porque você encontrou dinheiro, não temas porque você terá muitos amigos, não temas porque você é uma mulher que terá um marido bondoso. Na verdade, o anjo disse: não temas, pois achaste graça, achaste graça. E nós podemos nos alegrar, nós podemos abandonar o medo quando nós achamos graça. Todo medo de erro, todo medo de cumprirmos questões maldosas, não alcançarmos aquilo que o Senhor pensou a nosso respeito, todo medo de não conseguirmos honrar o propósito que Deus tem confiado a nós, nós podemos deixar de lado, porque, conforme o anjo disse a Maria, você achou graça diante de Deus. É a graça que nos faz caminhar, é a graça que nos faz assumir compromisso na vida cristã, é a graça que nos ajuda a receber Cristo como nosso Salvador. É graça.
e nós recebemos graça da parte de Deus. Por isso nós não precisamos temer. O que vem na contramão do medo que nós sentimos é a graça de Deus. Você pode caminhar. Se você errar, a graça de Deus será sobre sua vida. Não temas receber o propósito que Deus tem para você. Não temas receber a Cristo. Não temas receber Jesus como seu Salvador. Você encontrou graça da parte de Deus. Isso é mais importante do que o medo. Nós vamos passando pelo texto e vamos descobrindo outras questões ricas. E o que nós precisamos dizer hoje também está no versículo 32 e 33 que nós lemos. A palavra de Deus nos diz o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quem está chegando para Maria é nada mais, nada menos do que o rei. E não qualquer rei, mas um rei cujo reinado não terá fim. Se você recebesse essa notícia de que o seu filho, que ainda vai nascer, será um rei cujo reinado não terá fim, qual seria a sua preocupação? Quais seriam as suas atitudes para preparar esta criança para que ela se torne um rei? Como você educaria uma criança para que essa criança hoje se tornasse presidente da República? Mas não qualquer presidente da República. Um presidente da República que tivesse um reinado que não houvesse fim. O que você ensinaria para essa criança? O que Maria está recebendo da parte de Deus é um compromisso, é um propósito muito grande, cujo compromisso em receber essa criança trariam muitas implicações sobre sua vida. Como receber aquele que vai ser o rei, cujo reinado não terá fim? Nós temos que pensar primeiro um pouco a respeito dessas características deste rei. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O tempo em que Maria recebe essa notícia não é um tempo muito fácil para os reis, principalmente os reis de Israel. Nós sabemos que esse contexto do nascimento de Jesus, o povo de Israel tinha na sua história muitos reis que foram corruptos, muitos reis que foram idólatras, tiveram muitos reis que não cumpriram a vontade de Deus. O povo esperava por um rei que fosse justo, o rei que conseguiu cumprir com maior qualidade o seu reinado foi Davi. E Davi, nós conhecemos a história dele, sabemos que ele errou, e errou em muitas áreas importantes, como principalmente a área familiar. E Israel estava carente de um rei, aquele que traria novamente esperança para aquele povo. Maria recebe essa informação: você dará à luz um filho que será um rei. Não qualquer rei, mas cujo reinado não terá fim. Que responsabilidade Maria está recebendo ali. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem entre nós pode ser chamado hoje de Filho do Altíssimo? Ou seja, aquele que tem características parecidas com Deus vivo. Você acha que você mereceria esse título? Filho do Altíssimo, filha do Altíssimo. Dentre nós, no nosso mundo, será que nós encontramos alguém que nós podemos colocar esse título sobre a pessoa com paz no coração? Nós presenciamos a morte de Mandela. Será que nós poderíamos colocar sobre ele esse título? Filho do Altíssimo. Ele foi um bom governante, nós sabemos das conquistas de Mandela. Mas será que nós poderíamos colocar esse título também? Mandela foi grande, trouxe perspectivas para a humanidade que nós não encontramos em muitos séculos. Trouxe a luta pela democracia, pela paz, lutou contra o apartheid. Mas será que nós poderíamos colocar nele esse título, Filho do Altíssimo? É um título pesado. Maria sentiu isso quando o anjo disse a ela que ela receberia esse, e ele seria grande, e seria chamado Filho do Altíssimo. Que responsabilidade! Além disso,
O anjo ainda disse a Maria: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. O trono de Davi era respeitadíssimo por todos de Israel. Ninguém havia governado como Davi. As conquistas de Davi para todo Israel eram conquistas maravilhosas, vitórias que ele trouxe para Israel que outros reis não conseguiram chegar perto. O trono de Davi seria dado para este menino. Maria recebeu essa informação. E aqui, para Maria, havia um entendimento de que receber o trono de Davi significava o cumprimento da promessa de Deus através dos profetas, que virá um rei que trará um reino inabalável. Maria já está tomando conhecimento do que ela haveria de receber através dessa criança. E o anjo ainda diz o seguinte: ele reinará para sempre. Pronto, Maria agora já não sabe mais como educar esse menino que ela vai trazer à luz. Como educar um menino de forma que ele terá um reino que será para sempre, que não terá fim. Isso não existe, as pessoas morrem. Como um reinado pode durar para sempre? Maria já estava vendo que aquela missão seria impossível. Da mesma forma, nós, nos dias de hoje, podemos perguntar: será que é possível recebermos Cristo no nosso coração? Será que é possível recebermos o menino Jesus? Será que quando nós chegamos no Natal, nós temos clareza do que nós comemoramos? O recebimento de uma pessoa tão especial, tão grande como o de Jesus? Vejam algumas questões a respeito disso. E nós já encontramos em Jesus, no seu viver, questões maravilhosas. Embora o anjo havia dito que o menino seria grande, Jesus se humilhou. A grandeza de Jesus veio pela humilhação a que ele se submeteu. Ele é grande porque ele se humilhou. Nós encontramos no anjo o dito trono conquistado, o trono de Davi, mas é um trono conquistado através da morte de cruz, morte amaldiçoada. Se nós olharmos para aquilo que o anjo colocou como o futuro do menino, nós imaginaríamos que ele conquistaria o trono de Davi pela sua capacidade intelectual, conquistaria porque ele formaria um grande exército, mas o que nós encontramos é que Jesus conquistou o trono de Davi pela sua morte, e morte amaldiçoada, numa cruz. O anjo projetou que o seu reinado seria eterno, seria sem fim, e nós imaginaríamos que ele então traria para si, e ele trabalharia para aqueles que são intelectualmente privilegiados, para aqueles que teriam fortunas, por aqueles que formariam equipes e governos, que iam conquistar e governar o mundo sem sucessão. Nós encontramos um reinado que é destinado para salvar pecadores, um reinado que é destinado para salvar os excluídos, aqueles que eram incapazes, aqueles que estavam marginalizados. Se nós estivéssemos ali como consultores de Jesus, diante do ministério que ele teve, antes da sua morte na cruz, talvez nós falaríamos para ele: Jesus, passe mais tempo com os líderes, os governadores, e não com esses pecadores sentados nas sarjetas. Jesus, o Senhor está fora de foco. O Senhor precisa olhar mais para quem tem posses. São eles que decidem a respeito das leis. Mas não, Jesus fez um reinado, a sua escolha ministerial foi para com os pecadores, para salvar os pecadores. Que interessante, a responsabilidade que Maria recebeu, a forma como ela conduziu e o que se tornou Jesus diante de toda a promessa que o anjo havia feito. Com isso, quero concluir essa mensagem dizendo um pouco das implicações de receber a Jesus. Vamos falar um pouquinho a respeito das implicações que Maria teve e depois vamos falar as nossas implicações. Aquilo que pertence a nós quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Em primeiro lugar,
as implicações de serva do Senhor que nós encontramos no versículo de número 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria se apresentou a Deus como serva. Eis aqui a sua serva. Então, vem as implicações de sermos servos. Para Maria, o receber em seu ventre, receber Jesus em seu ventre, receber dentro de si aquele que seria o rei. Essa seria a primeira implicação num contexto em que Maria estava desposada, não havia conhecido nenhum homem. Como ter uma criança dessa forma? Essa foi a primeira implicação para Maria. Ela teria que pensar toda a sua estrutura. Mas essa era uma alegre notícia. Em segundo lugar, segunda implicação, o nascimento de Jesus. Cuidar para que a sua gestação fosse saudável. Nós olhamos nos dias de hoje para as mulheres que ficam grávidas, todo o cuidado, que há nos dias de hoje para que ela tenha uma boa gestação, passa pelos médicos, alimentação balanceada, o cuidado para não pegar peso. Nos dias de hoje a ciência nos ajuda tanto, mas e na época de Jesus? E para Maria, quais seriam os cuidados que ela teria que ter na gestação para dar à luz um filho saudável? Porém, quando nasceu, uma alegria consolidada. Um menino veio através de um milagre de Deus, através do Espírito Santo, ela ficou grávida, deu à luz um menino, alegria consolidada. Se antes era alegria esperada, agora é alegria consolidada. E a infância de Jesus? Terceira implicação, responsabilidade de ensinar a Jesus acerca da vontade de Deus. Como você ensinaria este filho de Deus? O que você diria a ele? Nós sabemos que a educação não é apenas ler uma cartilha, ler um livro com uma criança, mas principalmente as crianças aprendem segundo o nosso testemunho. Será que nós, quando falamos, não faça isso, a nossa prática ensina que não se deve fazer isso? Responsabilidade, implicações sobre Maria. Quarta implicação, a juventude, início da entrega do filho. Maria, quando presenciou Jesus se tornando jovem, ela já teria que se acostumar a entregar Jesus para o mundo, para o propósito, para a missão que Deus havia confiado. Como lidar com essa entrega, com essa renúncia de um filho? Maria precisou lidar com isso. Em quinto lugar, a dedicação à missão de Deus, suportar o sofrimento, como mãe, diante daquele que precisava cumprir a missão que Deus havia confiado. Ela precisou lidar com o sofrimento de ver o seu filho sendo maltratado ali por aqueles soldados, ser perseguido. Precisou abrir o seu coração de mãe para Deus, para que ela não intervisse e impedisse que a missão de Jesus fosse cumprida. Mais uma implicação, como lidar com a morte de cruz, uma morte amaldiçoada. Como mãe, Maria precisava lidar com essa humilhação familiar. O seu filho que ela criou, que educou com tanto amor, estava morrendo uma morte amaldiçoada, que ficaria para toda a história do mundo. E nós encontramos então uma última implicação, lidar com a ressurreição de seu filho. Aqui nós vemos um milagre vivo, a eterna herança do Deus do impossível. Certamente quando Maria soube da ressurreição de Cristo, ela alegrou-se e começou a entender um pouco mais o que o anjo havia dito a respeito de um reinado eterno. E as implicações para mim e para você? Nós estamos há alguns dias, para ser preciso, 10 dias para o Natal, dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Quais são as implicações de Jesus ter nascido, de Maria ter se preparado para receber o menino? Nasceu o Salvador, que tira o pecado do mundo. Podemos viver livres do pecado. Comemoremos a verdade libertadora. Nasceu o Salvador, que tira o pecado do mundo. Essa é a primeira afirmação, primeira implicação para os nossos dias. O Salvador existe
eu e você podemos viver libertos de todo o pecado. Em segundo lugar, nasceu o Rei, cujo reinado não terá fim e não teve fim nos dias de hoje. Ele continua a reinar sobre nós. Podemos descansar, então, neste Natal e todos os próximos natais, sobre a soberania do Senhor do mundo. Celebremos a justiça que vem de Deus. Implicações para os nossos dias. Celebremos a justiça que vem de Deus. Nasceu o único que dá acesso a Deus Pai. Podemos entrar então na atmosfera de Deus em nós, viver as emoções que vêm do relacionamento com o Pai e desenvolver razão que nos permite agir em nosso mundo. Implicações para nós neste Natal. Dobremos nossos joelhos ao Rei Eterno. O Rei está vivo, está reinando. Podemos e devemos nos curvar diante deste Rei. Nasceu o caminho, a verdade e a vida. Podemos caminhar pelos trilhos seguros que Jesus nos mostrou. Se andamos nele, vivemos na luz e Deus está conosco. Implicações para nós. Andemos convictos no caminho de Jesus. Não precisamos buscar caminhos que o mundo nos oferece. O caminho que Jesus nos oferece é um caminho seguro, é o caminho de verdade, de vida, é o caminho que nós devemos seguir. E por último, implicações para nós. Nasceu o modelo perfeito do viver humano. Podemos adorar a Jesus com toda a nossa existência. Olhemos para o referencial de vida, sem nos iludir com outros líderes que admiramos. Só Jesus conseguiu ser perfeito, exemplo para todos nós. Que neste Natal, diante do dia de hoje, o terceiro domingo do Advento, que nós nos preparemos para receber a Jesus. Que tenhamos clara e convictamente em nosso coração a verdade que vem de Deus. Que neste Natal, você e eu possamos celebrar o preparar de Maria, o cuidado, a dedicação por receber Jesus. E lembre-se, você também tem sido convidado por um anjo do Senhor a receber esse Jesus. Assim como Maria se organizou para receber, organize-se enquanto pessoa para viver para Cristo. Ele quer ser o seu Senhor. Ele nasce, mas não para ficar na história. Ele nasce para agir na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém?